Luiz Alfredo, publicação do livro Lamechas. Luiz, para começar, como nasceu Lamechas? O que está por trás desse verbete não muito usado atualmente? Há quanto tempo esses poemas estavam sendo gestados? Bom, Lamechas é uma palavra arcaica, não é? De acordo com a definição do dicionário Aurélio, é uma palavra referente a alguém que está apaixonado, sentimental, não é? Bajojo, coió, enfim, esses vocabulários arcaicos. Eu escolhi este termo porque ele soa de fato antiquado e desperta alguma curiosidade nos leitores. O que seria essa palavra Lamechas? Então eu imaginei que fosse um atrativo e ao mesmo tempo uma palavra que sintetiza o espírito da obra como um todo, que são poemas românticos que já estão há pelo menos uma década sendo escritos, né? Desde 2015, o poema mais antigo remonta, e tem poemas mais recentes deste ano também. Então, uma década escrevendo no estilo mais ou menos do romantismo da segunda geração, com inspirações nos grandes clássicos. O livro ele tem uma epígrafe bem forte, inclusive escrita por mim. Uma dedicatória extensa, com nomes específicos. Que papel tem essa memória pessoal nesse projeto? Você atribui qual pertencimento à obra por parte dessas pessoas citadas na dedicatória? Bom, a minha ideia de escrever um livro remonta a pelo menos uns 2 anos. Então, durante este tempo eu tenho procurado selecionar os poemas e levou um certo tempo até tomar consciência pessoalmente da necessidade de escrever este livro, mas é um livro que reúne memórias, sentimentos e memórias de pessoas. Então, a minha experiência com as pessoas ao meu redor, tanto no passado quanto no presente, são fatores que determinam esta obra. Então, é um livro escrito principalmente para estas pessoas, é uma homenagem a estas pessoas, por isso uma dedicatória tão extensa e tão detalhada. Cada uma das pessoas citadas e outras que estão subentendidas nos grupos aos quais eu me referi fazem parte desta obra, que também é uma forma de pagar um certo tributo a algumas pessoas que já se foram e de selecionar uma fase da minha vida, a última década, e é claro que os poemas trazem implicações de épocas anteriores, desde o meu nascimento até hoje. Mas é uma obra composta por sentimentos, por experiências, por memórias e pela tentativa de eternizar através dos poemas as experiências, as memórias, os sentimentos que essas pessoas me trouxeram. Sobre a sua estilística de escrita, é um tanto quanto diferente. Ela é marcada por um vocabulário clássico, alusões literárias e uma estética quase necrológica, entre epígrafes, epitáfios e lamentos. Como, Luiz, você definiria a escolha desse estilo tão singular? Ele é para você um espelho do que viveu ou uma forma de se diferenciar do comum? Ou talvez uma maneira de dialogar com os mortos que estes mesmos te inspiram? Bom, eu acho que, ainda voltando à questão anterior, como um gancho para responder esta, acho que desde a escolha da epígrafe que você compôs para mim, até a seleção de cada poema, eu quis que fosse algo diferente do usual. Então eu não me sinto um reacionário, um saudosista, mas eu me sinto alguém que, mediante as experiências que fez na vida, mediante as leituras que fiz, os autores que me chamam tanta atenção,
eu resolvi compor uma obra inspirada nesse estilo, né, do ultrarromantismo, né, inspirado em Castro Alves. Eu tenho aqui o meu exemplar das obras completas do Castro Alves, né, das Espumas Flutuantes, que foi a única obra que ele publicou ainda em vida, inspirado neste estilo aqui, né, por exemplo, este que eu gosto muito, não é? Fatalidade. Não é? Adeus, adeus, ó meu extremo abrigo, adeus, eu digo-te a chorar de dor. É o derradeiro suspirar das crenças que se despedem das visões do amor. Então eu me vejo inspirado nisso. É o que eu consumo e é o que se aproxima da minha visão de mundo. Também, é claro, eu procuro homenagear algumas pessoas que já se foram, e bons que me conhecem sabem que eu comecei a escrever por causa dessas experiências, né? Do contato com a morte, como uma forma de me expressar, mas a vida continua, a morte também continua, e a escrita deve acompanhar a vida e a morte. Se eu quero ser diferente, sim, mas eu não vejo a diferença como uma forma de apenas de ser distinguido dos demais. Eu vejo como uma maneira de autenticidade. Então eu me vejo autêntico dentro daquilo que eu faço, dentro da proposta que eu tenho seguido há pelo menos uma década. Na estrutura dos sonetos, a gente sempre vê a presença da epígrafe, né? Então, por muitas vezes, os poemas parecem mais um diálogo com os autores clássicos que remontam a sua história particular. Nessa questão, a Flor Bela Espanca, Álvares de Azevedo, Fernando Pessoa, Carlos Drummond, entre outros, eles têm uma importância na influência do seu estudo para a escrita. E como essa influência te levou à divisão do seu livro? Tem total influência o contato com os autores clássicos, com as escolas de maneira geral. Claro que o romantismo é minha maior influência. Os meus pilares são o Álvares de Azevedo e o Castro Alves, mas todas as escolas, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo, todos esses autores citados e outros, inclusive a escolha, a datação dos poemas, ela é influenciada pela literatura. Nos idos de 2015 eu tinha minhas aulas de literatura, e à medida em que eu ia conhecendo os autores e lendo esses autores, isso mudou completamente a forma como eu escrevo. Então, é uma obra que visa também continuar, com todas as minhas limitações, sem ter a mesma genialidade, mas continuar esse ideal dos clássicos. Então, até mesmo a quantidade de poemas que eu escolhi, que eu selecionei. Eu vi diversos autores que publicaram entre 1860 e 1880, no auge do romantismo, e vi que a quantidade de poemas não superava 60. Então pensei, então vamos publicar 60 e publicar dentro de uma ideia, de uma estrutura, ternária, que eu chamei de o meu tríptico. 3 temas que são lamechas, que são sentimentos, sentimentos que são autorreflexivos, a hipoqué, a suspensão do juízo, sentimentos alegres, o romantismo mais apaixonado, e finalmente as epifanias, a segunda parte, e os epissédios, que são as minhas tragédias pessoais, que eu acho que é onde eu alcanço a plenitude da minha escrita, em escrever sobre essas tragédias. Para quem acompanha as suas escritas e suas obras, digo elas em unidades, a gente consegue enxergar uma trajetória contínua, não diária, mas com atualizações quase semanais de novos poemas, de novas inspirações, de novas reflexões. Como você escolheu
nesse período, nessa década, os poemas que entrariam e os que não entrariam nessa obra. Houve algum embate na hora de decidir fazer essa escolha? Houve muitos embates, porque, bom, modéstia à parte, eu escrevo bastante e até com certa rapidez, e a quantidade de poemas que eu produzi ao longo da última década e mesmo antes disso, facilmente eu devo ter escrito 200, 300 poemas, assim, somando tudo, né? Então, selecionar 60 foi uma tarefa difícil, porque a experiência, os sentimentos que levaram à escrita desses poemas, eles são, né, evocados a cada releitura, né? E alguns, há muito que eu não os lia. Então, revisitar a minha escrita de tempos atrás e recordar os motivos que me levaram a escrever daquela forma e aqueles poemas trouxe muitos sentimentos, tanto positivos quanto negativos, e várias vezes eu pensei em inserir muitos outros poemas que não estão, né, nesta seleção final, mas quando eu estabeleci o critério de 3 partes e sendo uma parte mais pessoal, né, eu pensei muito no Augusto dos Anjos para isso, né, tanto que meu primeiro poema é uma referência direta a ele, né, quem o conhece vai entender. A segunda parte eu pensei numa homenagem à fase em que eu acho que estive mais romântico, né? E eu pensei bastante no Álvares de Azevedo, né? E a terceira parte eu pensei também no Álvares, mas pensei sobretudo no Castro Alves, e já mudei várias vezes, mas chega um ponto em que você tem que se decidir. Você não pode simplesmente querer colocar todas as coisas. É uma obra, como acho que vão poder observar, não são poemas muito felizes, muito melosos. Eu acho que eles são, na sua maioria, sobras. Tem uns que fogem sempre à regra, mas a estética é algo mais contido, mais deprimido, mais melancólico, né? Então, levou um certo tempo, mas finalmente, quando eu tinha claro os critérios que eu queria para fazer o livro, selecionei alguns, e outros que ficaram de fora poderiam estar também, mas enfim. De fato, um rígido compasso. Luiz, qual foi o poema mais difícil de escrever ou de incluir? Eu sei que é uma pergunta um pouco anacrônica de se fazer, visto que são poemas escritos há mais de 10 anos, ou melhor, em 10 anos. Existe algum que, por dificuldade de compreensão, ficou de fora, com muito sentimento carregado que precisou ser? Bom, eu acho que ficaram de fora certas homenagens pessoais que eu acho que não se coadunam com a proposta. Então eu procurei ser fiel à proposta. A proposta é que sejam poemas que expressam esse sentimento tanto da melancolia quanto da paixão e da angústia, da dor. Então, muitos poemas que têm uma estética mais feliz, e ao mesmo tempo também os poemas religiosos que eu fiz não estão aí também, e nem as sátiras que eu fiz também não caberiam neste volume. E querendo ou não, isso é pouco mais do que a metade da minha produção, não é? Eu procurei selecionar poemas mais atuais, né? Os poemas mais antigos eu creio que não se encaixam tão bem nessa proposta, mas eu creio que
que a maior dificuldade, talvez o mais difícil, tenha sido o que eu escolhi para ser, né, o primeiro, né, que, como eu já disse, é aquela referência ao Augusto dos Anjos. Né? Ficaria interessante se eu fizesse a leitura dele aqui? É justo. Muito bem, então. Então eu começo com a citação da Flor Bela, não é? Sou talvez a visão que alguém sonhou e que nunca na vida me encontrou. Né? Então eu escrevi assim: sou um romance nunca lido, irritante concerto de ruídos, desesperado em pesadelo, errado sem mesmo selo. Sou como a caricatura viva, o desperdício de uma vida, o antagonista de comédia, qual o prenúncio de tragédia. Sou um medíocre prefácio, o orador de um filme mudo, e alívio cômico desgraçado. Rima de poema do passado, um alienígena neste mundo. Eu, antologia de fracassos. Bom, pode não parecer a melhor maneira de se começar um livro, né? Ou de se fazer uma autoapreciação, mas eu acho que este poema abre e dá a tônica do livro. Não é um livro de louvor pessoal, pelo contrário. Eu acho que, como São Paulo de Tarso, eu me glorio das minhas fraquezas. Né? Então, o livro apresenta isso. E a maior dificuldade foi selecionar poemas que conversassem. Porque eu creio que uma das coisas que mais me desapontam quando eu estou lendo alguma coisa é quando algo parece jogado. Né? E dentro de um poema isso é uma catástrofe. Tudo tem que conversar. As rimas, as referências, o tema, né? A ideia central. Então eu procurei fazer com que o livro fosse um poema só, né? Com o título de Lamechas e com a citação de vários autores, influências diretas e indiretas, as minhas experiências, os meus sentimentos, as pessoas que eu conheci, que foram boas e outras não tão boas. E a maior dificuldade é você dizer que está pronto, que não há nada mais a acrescentar, nada mais a fazer. Tive bastante dificuldade em corrigir, né, em corrigir principalmente os poemas antigos. Há coisas que fazem parte da escrita daquele período que eu não quis alterar. Para alguns podem parecer erros, para mim não me parece que são marcas de um estilo que não tinha o refinamento que tem hoje, se é que se pode chamar de refinamento, talvez não, mas acho que cumpri este propósito. Bem, fazendo a leitura de Lamechas, é possível analisar que existe uma brincadeira, quase um ludismo, com a forma, os sonetos, os poemas narrativos, poemas em prosa, enfim. Em Estacional, você escreve sobre a impossibilidade de formar um equinócio com alguém, uma visão quase cientificista, a lógica das estações, mas sempre em hemisférios opostos. Queres olhar as nuvens no ócio, e eu levo este clima tão a sério, e os satélites dizem é impossível. Então, esse poema é belíssimo, é melancólico, mas também muito resignado. Luiz, você acredita que alguns encontros, assim como você descreveu este, estão fadados aos desencontros desde o início? Lamechas é um livro de desencontros. Lamechas é um livro de encontros com desencontros. Quase todas as experiências relatadas aqui são experiências fracassadas, infelizes. É um livro de coração partido. Não chega a ser um livro de dor de cotovelo, mas é um livro de um coração partido, de um coração que se remenda escrevendo. Então, acho que
há uma progressão interessante na segunda parte, em que eu começo de um jeito e termino de outro, e isso é proposital, porque isso mostra o ciclo dos relacionamentos, de todos, praticamente, né? E de fato, às vezes tem um tom meio cômico, mas é só simplesmente eu rindo da minha tragédia. E esse poema é bastante interessante. Eu escrevi no outono, né? Então eu resolvi colocar o outono em forma de poema e fazer uma referência a um desencontro que eu tive com uma pessoa. E de fato, ela queria olhar as nuvens no osso e eu queria levar aquilo a sério, e os satélites, né? É impossível. Então é a marca dos meus poemas românticos. Não há nenhuma paixão aqui que tenha se concretizado, né? Mas acho que me rendeu bons poemas. E são poemas escritos para várias pessoas, enfim. Mas escritos para mim, principalmente, como uma recordação. E agora eu tenho a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas. Então é um convite ao desencontro, é um encontro com os meus desencontros. E se você se achar, você vai me achar lá também. Você cita essa questão do humor trágico, né? Quase barroco. Você acha que assumir para si ser Lamechas é também uma forma de resistência poética? Seria um gesto reacionário contra essa decadência contemporânea que vivemos nos ditames da literatura? O que difere você como autor, Luiz, mas também você como pessoa, de somente e nada mais do que um saudosista ou um anacrônico? Bom, eu acho que o anacrônico ele não é um resistente. O anacrônico é simplesmente um inconformado. E o inconformismo gera uma insatisfação incurável. E eu me acho, sinceramente, apenas alguém que tem um olhar para frente e para trás ao mesmo tempo, quase vesgo. Mas eu me acho um resistente. Eu não gosto de escrever como a maioria escreve, simplesmente dizer o que vem à cabeça sem qualquer refinamento, sem qualquer ideia, sem qualquer citação. Às vezes eu me acho alguém que simplesmente recolhe e monta alguma coisa, mas com um toque de amor, de dedicação. Então eu me considero resistência, eu me considero uma proposta, uma velha novidade dentro desse gênero. Eu gosto da forma do soneto porque, pessoalmente para mim, usar mais do que 14 versos é prolongar demais as coisas. Então acho que uma ideia, um sentimento pode ser confortavelmente referenciado neste espaço. Às vezes eu gosto de ser fiel à métrica, às vezes eu não gosto. Então eu não sou nem moderno, mas também nem antigo. Eu sou eu mesmo, eu copiando referências, eu ressignificando coisas. Uma antologia de sentimentos, de autores, de coisas, de fracassos. Então eu trago este livro para trazer uma poesia diferente daquilo que está sendo escrito, mas que não quer ser necessariamente original, só uma proposta antiga e nova, né? Em alguns poemas a gente consegue observar um tempero de desesperança, quase um testamento.
ao poema referenciado, a gente consegue analisar um humor súbito, sarcástico, que realmente surpreende, entre um dualismo, uma dança da morte entre esse humor e esse desespero, essa desesperança. Você sente que a escrita desses poemas específicos, e não somente, mas te salvou? Ou ela apenas organizou esse naufrágio que por eles vem sendo anunciado? Acho que a poesia é a minha segunda tábua de salvação. Eu tenho a minha fé, e esta fé me permite seguir adiante dentro da minha esperança, do meu senso de sobrenatural. E nas dificuldades do dia a dia, além da fé, eu tenho a minha escrita, o meu refúgio, algo que é só meu e que é para mim. E isso me salva, embora muitas vezes o desespero talvez ele possua a minha mão e escreva coisas que eu não diria que me arrependo, mas talvez eu pudesse ter suavizado um pouco. Nem sempre eu sou muito suave, né? Mas acho que faz parte da minha produção. E eu sempre procuro inserir alguma coisa de humor para reforçar esse contraste entre aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou escrevendo. Então, só um trechinho de um dos poemas, né, do Poetar, a última estrofe, né? Poetar é fazer todos os dias as malas, rumo a viagem sem volta, para onde? Quem se importa. Então é isso que eu estou fazendo. Escrever para mim é um ato de sobrevivência, é a minha expressão no mundo, é como eu marco a minha existência na realidade, é como eu administro a minha vida, o que eu penso, o que eu sinto. É a possibilidade de conversar comigo mesmo, com outras pessoas, com os leitores que eu tenho e agora com os leitores que terei, e dizer coisas que eu provavelmente não diria, não é, com a minha voz, mas que eu digo com os meus versos. Então é uma mistura de sentimentos que eu tento discernir, que eu tento organizar e que eu acho que dá para perceber com maior clareza na minha escrita. Eu uso a fala para comunicar coisas muito mais objetivas e, enfim, a subjetividade eu deixo mais para a escrita. Luiz, a divisão do seu livro, da sua obra, como você bem citou, dita tripartite, também por mim citada, ela recebe em uma das suas partes a influência de um amor agostiniano, Perséfone, de uma amada, na qual nessa pergunta você referenciará. Essa pessoa teve na sua vida uma referência e uma influência direta? Qual foi essa intersecção entre a sua vida e a sua obra relacionada a essa pessoa? Bom, essa pessoa em particular, ela é o motivo pelo qual eu comecei a escrever de outra forma. Então, quando eu comecei a escrever lá nos idos de 2012, quando eu tive um dos primeiros contatos, né, com a produção de poemas, eu escrevia sobre qualquer coisa, né, e não tinha bem uma linha a seguir. Mas a partir do momento que essa grande tragédia aconteceu e eu me sentia compungido, me sentia incapaz de expressar isso, de falar isso para alguém, enfim, de procurar uma outra alternativa, eu resolvi então começar a escrever sobre isso, escrever sistematicamente sobre isso como uma forma de tratar
da minha angústia, né? que se suaviza ao longo do tempo, como é natural que aconteça, mas que mantém sempre a marca, que faz questão de referenciar, de louvar, de se recordar dessa pessoa. Então, ela é a espinha dorsal da minha escrita. Então, boa parte do que eu escrevo ou é sobre ela, ou é reflexo dela, ou, enfim, o que eu penso em relação a mim mesmo, mas dada a influência que ela teve e tem, e acredito que sempre terá na minha vida, então ela é um fator determinante. E eu a deixei para o final porque eu acho que, como eu mesmo disse na introdução dessa parte, aqui a palavra final da minha caneta, né? Prova de meu amor. Platônico? Não. Agostiniano. Então, agostiniano por quê? Porque é muito mais do que um ideal perdido, do que alguém que se foi. Eu penso que ela é alguém que vive, que existe, né, em Deus. E neste sentido, o Santo Agostinho, né? Então, ela é a principal influência na minha escrita, assim. Eu não teria continuado a escrever, não teria gostado de escrever se não fosse por essa tragédia. Acho que tem um poema aqui em que eu falo que aos 13 anos Orfeu me deu uma lira, né? E o Drummond dizia que não é um problema você começar ou você escrever aos 13 anos, o problema é você continuar escrevendo. Então, eu criei um problema para mim. E a escrita é um problema que eu soluciono, mas que ao mesmo tempo eu não soluciono. Então é uma terapia, mas também é um vício, é uma contradição que funciona, mas essa pessoa é o motivo, né, para tudo isso, certamente. Considerando então a sua poesia, as suas próprias lamechas, das suas referências, e que essas também não são popularmente conhecidas e, bem, quem dirá consumidas. Como você espera que todo esse peso que você traz na sua contribuição, na sua obra, chegue até o interlocutor? Qual seria a principal mensagem que de Luiz para Lamechas e de Lamechas ao interlocutor você gostaria que a sua obra levasse ao leitor? Bom, eu quero ser conhecido. Quero que me conheçam dessa maneira. Acho que é o meu legado. É a minha história. É o que eu sinto, é o que eu penso, é o que eu vejo. Não é tudo, é claro. Talvez não seja o melhor de mim, mas é o que me define. É o que eu vejo no espelho. Mas também não é só sobre mim. Eu vejo muito mais este livro como um gatilho. Eu espero que seja um gatilho para que outras pessoas possam escrever, para que possam considerar ler os autores clássicos, para que possam sair um pouco dessa vida tão agitada e às vezes tão pouco refletida e olharem para si mesmas e perceberem as suas próprias lamechas. Então, a minha mensagem é de alguém que viveu, né, que vive, que sente e que procura colocar aquilo que sente, e às vezes também o que não sente, né, o fingidor, em versos. E a minha mensagem, através deste livro, é que vale a pena escrever sobre aquilo que se sente, mas é preciso considerar o que se escreve, é preciso sofisticar aquilo que se escreve para que não seja um sentimento perdido. Então, o poema para mim é uma caixinha em que eu coloco o meu sentimento e o meu sentimento toma a forma do meu poema, toma a forma
da minha caixinha. E são as minhas joias. É aquilo que eu tenho a oferecer no momento. Oferecer de mais íntimo a outras coisas que eu ofereço, né? Mas é o que está no meu coração há um tempo, e eu queria que as pessoas vissem isso, talvez apreciassem. Talvez isso cause surpresa para algumas pessoas, desapontamento, mas eu estou pronto para isso. Talvez isso cause felicidade para mim e para os outros, mas a mensagem é, né, para que venha descobrir a minha década perdida entre versos e fracassos, mas eventualmente alguma alegria, alguma superação também. Se esse livro, essa obra como um todo, fosse uma carta deixada para alguém que você nunca mais verá, ou melhor, que você não estiver mais aqui e seja sua única forma de comunicação, o que você espera e gostaria que essa pessoa, ao receber sua obra e ler, entendesse? Bom, isso depende bastante de quem for essa pessoa. Enfim. Mas se a pessoa que eu realmente queria que fosse capaz de ler, se essa pessoa pudesse ler, eu gostaria que ela visse o quanto eu sinto, né? E como eu sinto, como eu vejo a vida, como as coisas mudaram, como eu estou, o que eu espero do futuro, o que eu vivi, enfim. Então, de fato, é o meu testamento isso. Mas é um testamento que pode ser ampliado, que pode ser revisto e interpretado. Mas é a mensagem de alguém que procurou refletir sobre a vida, que procurou refletir sobre si, sobre os outros, sobre as coisas, de alguém que penso que simplesmente não passou por essa vida indiferente, alheio, ou que se deixou demais levar pelas opiniões alheias e que não considerou com a devida atenção à sua própria opinião. É o livro de alguém que como todo ser humano, sente muito e que deseja fazer algo com aquilo que sente, algo que considero ser produtivo, digno daquilo que sinto, digno de mim mesmo, digno de ser lido por outros. Então é uma mensagem de perseverança, de superação, de amor. Luiz, agora que o trabalho já está feito, Lamechas virá ao mundo, o que restou em você que ainda precisa ser escrito? O que vem depois de um livro tão cheio de epílogos, epitáfios e outras citações? Lamechas vem ao mundo em dores, em um período de incerteza, de insegurança, de desânimo, enfim. É uma luz para minha vida, é um sonho, né? É uma pretensão, e há muita coisa ainda para ser escrita, né? E o que virá depois, uma outra compilação, certamente, uma outra compilação com um outro lado, né? Não seria bem um disco lado A e lado B, mas seria não também o oposto, mas seria uma outra parte, o que falta, o que não é bem o que sobrou, mas o que eu deliberadamente omiti, pensando que talvez pudesse fazer uma nova coletânea, uma nova antologia. Só que é mais uma ontologia do que uma antologia. Então,
tem mais aspectos deste meu ser perturbado que precisam ser lidos para serem compreendidos. Então, podemos esperar novas publicações. Isso, claro, vai depender da recepção, né, deste livro em particular. E eu sei que ele pode parecer às vezes meio dramático, meio fatalista, mas é que às vezes eu sou meio dramático, fatalista mesmo. Então não poderia ser diferente. Mas acho que não há nada para se preocupar, nada para lamentar. A terapia está em dia, eu juro para vocês que está. Então não precisam ter medo. Apesar de que muitas vezes eu tenho medo de ser uma porcaria, de ser muito ruim, mas eu acho que não, acho que é decente, né? Foi feito com consideração, mas ainda há muita coisa, espere, que ainda há muitos versos que foram guardados para uma outra ocasião, né? Claro que jamais um Lamechas parte 2, não, isso seria um insulto ao meu estilo. Será outra coisa, com uma outra abordagem, com dentro desse período talvez até mais, mas eu estou só começando a minha produção literária, a minha organização. Estou só começando. E você crê que essa trajetória aqui por Lamechas se inicia e virá por outras obras, outras compilações, fará algo de relevante para a história da literatura? Você acredita realmente que o que está fazendo vai o tornar lembrado por o que fez e também por o que fará? Acho que alguém se lembrará de mim. Eu acho que eu saio do meu anonimato existencial e entro para uma categoria pessoalmente relevante de alguém que deixou algo, de alguém que não apenas fez coisas para si mesmo, mas alguém que quis compartilhar algo, o que julgou ser o melhor ou pelo menos algo muito bom de si mesmo para os outros. Claro, eu adoraria poder pensar e ao mesmo tempo poder chegar a algum patamar com isso, não é? Alguma relevância, enfim. Talvez eu tivesse nascido no século XIX, né? Mas não foi o caso. Mas eu estou vivendo no meu próprio século XIX, no século XXI. Eu estou transportando o passado para o presente e o meu presente para o passado. Então, para mim é isso que importa, que as pessoas que me conheceram me conheçam também por isso. E talvez até me conheçam por isso. E é o que para mim tem total relevância. Algo que a princípio era um hobby, um passatempo de criança, que depois se tornou uma terapia, a única que eu conseguia fazer por um bom tempo, que depois se tornou uma paixão, e que ainda é uma paixão, e que agora se torna, eu não diria um produto, também um produto, né? Não vou ser hipócrita dizendo que eu não quero que isso venda, eu quero que isso venda, né? Mas que se torna algo a ser compartilhado, um presente para mim, para os outros, algo que nós possamos ter em comum, um laço, um vínculo, né? Então, é isso que eu quero, criar vínculos. E eu acho que vínculos literários são interessantes, não são muito exigentes. Basta que eu escreva, vocês leiam, vocês avaliam, eu me avalio, depois escrevo outra coisa. Acho que esse tipo de amizade é o que melhor, né, o que melhor
acrescenta no momento da minha vida. Considerando então, Luiz, você como contribuinte para a literatura, voltando aos primórdios da sua escrita, ao menos desta obra, o Luiz de 2015, esse se orgulharia do que está sendo feito hoje? E junto a essa resposta, você pode se direcionar aos leitores, aos interlocutores e deixar sua mensagem final, tanto quanto sobre o livro, quanto a sua criação como um todo. Muito bem, acho que em 2015, quando eu ainda estava no ensino médio, eu tinha uma série de sonhos que eu não realizei, que talvez nem vá realizar e que talvez não tenham que ser realizados. Mas em relação a isto, eu diria que o Luiz de 10 anos, o Luiz que viveu há 10 anos ficaria muito surpreso e ficaria contente pelo fato de que ele levaria isso tão a sério e que estaria disposto a compartilhar isso. O Luiz, que vivia há 10 anos, estava satisfeito com os seus leitores, com os colegas, com os professores, com os seus conhecidos que o liam, que não entendiam, mas que o admiravam por isso. Mas agora ele está muito satisfeito por ter encontrado algo para se realizar. E a minha mensagem aos caros leitores e interlocutores é que possam vir lamechar comigo, possam reconhecer as suas próprias lamechas nas minhas lamechas, me conhecer através desta obra e considerar de fato que a vida pode ser poetizada, de que a vida é muito poética. Às vezes só nos falta a sensibilidade e o interesse para querer escrever e transformar as experiências, as pessoas, o cotidiano, as leituras principalmente, as ideias, os sentimentos, em coisas que se tornam imortais. Então, é a minha forma de pintar a realidade com as minhas cores. Estas cores são cinzentas, mas há vários tons nessas cores escuras e cinzentas, e algumas até alegres. E então eu realmente espero que esta obra possa marcar a minha vida e a vida daqueles que vão consumi-la. Então, por favor, comprem-no, leiam, apreciem-no, se inspirem nele, ou o rejeitem, mas por boas razões, e que nós possamos trilhar isto juntos. É o meu livro, mas é o meu livro para você. Então, é nosso, de alguma forma. Bom, então eu só gostaria de reforçar uma das perguntas que foram feitas inicialmente a respeito das minhas inspirações para a composição deste meu livro, Lamechas. Eu me inspirei no livro Crisálidas, que o Machado de Assis publicou em 1864, em que ele reuniu os poemas que ele havia feito desde 1855, quando ele contava com seus 15 anos. Também meus poemas remontam mais ou menos a este mesmo período de tempo que ele levou, mais ou menos um decênio. Então é uma homenagem ao grande e imortal mestre da literatura, que me inspirou e que me inspira muito nos seus poemas, no seu estilo. Então também penso nos primeiros sonhos do
Raimundo Correia, no Canções Românticas do Alberto de Oliveira, nas Primaveras do Casimiro de Abreu, e queria reforçar a minha ligação com esses autores, citando-os direta ou indiretamente, sem ter a pretensão de querer me equiparar, mas de pagar tributo aos imortais e querer tocar um pouco dessa imortalidade na minha mortalidade. E também, é claro, não posso deixar de agradecê-lo, Otávio, por ter escrito com tanto esmero, com tanta dedicação, a epígrafe. E você disse que são ruínas, mas poucas ruínas são mais sólidas e mais belas do que as que você construiu para esta obra. Agradecê-lo por esta entrevista, agradecê-lo por incontáveis outras coisas também. Muito obrigado, meu caro amigo. E também dizer que este livro é minha luta contra o fracasso, contra o ostracismo, contra a depressão, contra mim mesmo, contra os outros, contra tudo, e a favor da vida, da cultura, da literatura, a favor do meu passado, do meu presente, do meu futuro, e também para ser uma ponte entre quaisquer pessoas que possam vir a ter algum contato com ela, como eu já disse, para reforçar a questão do encontro consigo mesmo que nós precisamos fazer para que a minha subjetividade não seja um subjetivismo, mas leve ao encontro com o subjetivo de cada um, que com as minhas lamechas, as suas próprias lamechas, as lamechas de todos nós, possam adquirir um significado, possam ser eternizadas, possam ter mais sentido e possam marcar de fato o nosso cotidiano. Eu espero que vejam com benevolência esta obra, procurem erros, se quiserem irão encontrá-los, eu mesmo encontro, mas eu espero que encontrem acertos, acertos de uma vida, acertos de palavras, acertos de sentimentos, e espero muito por aquilo que vão dizer deste livro, que é uma parte de mim, e espero que esta parte ela ultrapasse a minha própria vida. Muito obrigado e espero por todos os eventos e na leitura de cada um. Lamechas, por Luiz Alfredo.